Por que as cobras trocam de pele? Por que os morcegos dormem de cabeça para baixo? Por que sentimos dor? A maioria das pessoas passa a vida inteira sem questionar essas coisas. Elas aceitam o mundo como ele é. Mas você não clicou nesse vídeo para aceitar o óbvio. Você clicou porque sabe que a natureza esconde segredos. O sempre curioso reuniu as perguntas que desafiam a ciência há séculos e trouxemos as respostas que vão mudar a forma como você enxerga o mundo. Por que as cobras trocam de pele? Crescer exige espaço físico. Para os répteis, esse processo biológico apresenta um desafio mecânico. A pele das cobras possui rigidez necessária para suportar o atrito do solo e proteger contra parasitas. O animal aumenta de tamanho, a pele permanece estática, a serpente entra em repouso profundo e o organismo secreta um fluido linfático entre a pele velha e a nova camada formada por baixo. Esse líquido separa as duas estruturas. Os olhos do animal tornam-se opacos e azulados durante o processo. A serpente rompe a pele antiga pela região da boca e desliza para fora, abandonando uma cópia exata de si mesma. E remove carrapatos e fungos aderidos à superfície antiga. A renovação garante a saúde e o crescimento do predador. Por que os morcegos dormem de cabeça para baixo? Pássaros decolam saltando contra a gravidade. A anatomia dos morcegos impõe uma estratégia oposta. A evolução atrofiou as pernas traseiras desses mamíferos para reduzir o peso durante o voo. O fêmur tornou-se fino demais para suportar uma corrida de decolagem. Levantar voo do chão exige um gasto energético imenso e oferece pouca eficiência. Dormir de cabeça para baixo resolve o problema físico. O animal utiliza a gravidade como combustível inicial. Ao soltar as garras do teto da caverna, ele entra em queda livre e ganha velocidade instantaneamente. As asas se abrem e o voo começa com esforço mínimo. Além da vantagem aerodinâmica, essa posição oferece segurança. Predadores terrestres têm dificuldade em alcançar os pontos altos onde eles repousam. Por que alguns animais vivem tantos anos? A morte celular atinge a maioria das espécies rapidamente. Alguns animais ignoram essa regra biológica. O tubarão da Groenlândia habita as águas geladas do Ártico e detém o recorde de vertebrado com maior longevidade. Cientistas dataram espécimes com cerca de 400 anos de idade. O segredo reside no metabolismo extremamente lento. O coração bate poucas vezes por minuto. O crescimento ocorre em milímetros por ano. Viver na temperatura próxima ao congelamento preserva os tecidos e reduz a velocidade das reações químicas responsáveis pelo envelhecimento. Outro exemplo fascinante envolve a hidra, um pequeno invertebrado de água doce. Ela mantém células tronco ativas em todo o corpo, regenerando-se constantemente. A biologia a considera biologicamente imortal. A morte para ela vem apenas por predadores ou doenças, jamais pela idade. A natureza prova aqui que o tempo biológico é relativo e manipulável. Por que os elefantes têm medo de abelhas? Um animal de 6 toneladas entrando em pânico ao ouvir o zumbido de um inseto parece contraditório. A pele do elefante, espessa como uma armadura em várias partes do corpo, possui pontos vulneráveis críticos. A tromba, a boca e a região ao redor dos olhos têm pele fina e sensível. A tromba funciona como um órgão vital, repleto de terminações nervosas. Uma picada interna ali causa dor intensa e pode levar ao inchaço, bloqueando a respiração do animal. Enxames de abelhas africanas atacam agressivamente nessas áreas moles. O medo representa uma resposta evolutiva inteligente para evitar cegueira ou asfixia. Por que alguns animais hibernam? O inverno impõe escassez de alimentos e temperaturas letais. A hibernação surge como uma estratégia de sobrevivência extrema para conservar energia. O animal entra em um estado de depressão metabólica controlada.
O esquilo do Ártico oferece o exemplo mais radical desse processo fisiológico. O corpo do esquilo reduz a temperatura interna para abaixo do ponto de congelamento, chegando a -3 graus Celsius. O sangue permanece líquido graças a proteínas especiais que impedem a cristalização da água, um fenômeno chamado superresfriamento. O coração, que normalmente bate centenas de vezes por minuto, desacelera para 3 ou 4 batimentos. A respiração torna-se quase imperceptível. O metabolismo cai para uma fração do normal, consumindo as reservas de gordura acumuladas no verão lentamente. A cada poucas semanas, o animal treme violentamente para aquecer o corpo temporariamente, dormir um pouco e voltar ao estado de hibernação. Esse ciclo permite que o animal atravesse meses de escuridão e gelo sem comer, despertando na primavera com o corpo intacto. A hibernação suspende a vida para garantir o futuro. Por que as formigas seguem em fila? Formigas operam como um superorganismo unificado. A visão desempenha um papel secundário na organização da colônia. A comunicação principal ocorre através da química. Quando uma batedora encontra comida, ela retorna ao formigueiro pressionando o abdômen contra o solo. Ela deposita feromônios, substâncias químicas que funcionam como marcadores de trilha. As outras formigas detectam esse cheiro com as antenas e seguem o caminho exato. O tráfego intenso reforça o cheiro, atraindo ainda mais operárias. Isso cria a fila organizada observada na superfície. A química garante eficiência máxima no transporte de recursos. Interromper a fila e limpar o chão causa confusão imediata até o restabelecimento da trilha olfativa. Por que os caranguejos andam de lado? A anatomia dita o movimento. O caranguejo vive dentro de uma caixa rígida. O exoesqueleto protege os órgãos internos, oferece suporte muscular e defende contra predadores. Essa armadura impõe restrições articulares severas. As pernas do caranguejo dobram-se para fora. Tentar andar para frente exige um movimento lento e desajeitado, limitando o passo. Mover-se lateralmente permite a flexão livre das pernas, garantindo velocidade e estabilidade. Essa mecânica favorece a fuga rápida para dentro de tocas estreitas na areia e facilita a escavação. Por que alguns animais têm venenos tão fortes? Alguns animais carregam poder de fogo químico desproporcional ao tamanho. A rã dourada da Colômbia possui veneno na pele suficiente para matar 10 homens adultos. A toxicidade extrema serve a um propósito evolutivo claro: defesa passiva total. O animal investe energia metabólica na produção de batracotoxina, um alcaloide que ataca o sistema nervoso. Predadores aprendem a evitar qualquer coisa com aquela cor vibrante. A coloração amarela intensa funciona como um aviso visual de perigo, fenômeno chamado aposematismo. Povos indígenas utilizam essa secreção em pontas de dardos para a caça há séculos. A existência de venenos tão potentes demonstra uma corrida armamentista biológica, onde a química substitui a força física. Por que os pinguins não congelam? A Antártida impõe temperaturas capazes de congelar carne exposta em minutos. O pinguim permanece lá, mergulhando na água gelada e caminhando no gelo. A sobrevivência depende de isolamento térmico e de um sistema circulatório avançado. O corpo mantém uma camada espessa de gordura e penas densas que aprisionam o ar quente junto à pele. O desafio real reside nas patas e nadadeiras, áreas finas e expostas. A solução biológica chama-se troca de calor por contracorrente. As artérias transportam sangue quente do coração para as pontas e descem coladas às veias que trazem o sangue frio de volta. O calor passa do sangue arterial para o venoso antes de chegar ao gelo.
O sangue chega frio às patas, evitando a perda de calor para o ambiente, e retorna pré-aquecido para o coração. Por que os golfinhos dormem com metade do cérebro? A respiração humana acontece de forma automática. O tronco cerebral controla o processo, permitindo que você respire mesmo inconsciente. Golfinhos e baleias operam sob uma regra biológica distinta. A respiração deles exige um comando voluntário. Cada vez que sobem à superfície para buscar oxigênio, eles tomam uma decisão consciente. Dormir completamente significaria parar de respirar e afundar. A evolução criou uma solução neurológica única, chamada sono uniemisférico de ondas lentas. O cérebro do golfinho divide as tarefas. Um hemisfério entra em estado de repouso profundo, enquanto o outro permanece em alerta total. O animal mantém um olho aberto, conectado ao lado desperto do cérebro. Esse mecanismo garante a subida regular à superfície para respirar e mantém a vigilância contra predadores. Após cerca de 2 horas, os hemisférios trocam de função. O lado que descansou acorda e assume o controle, permitindo que a outra metade repouse. A biologia marinha exige vigilância contínua. O descanso total representa um luxo incompatível com a vida de um mamífero que respira ar dentro da água. Por que sentimos dor? Eliminar a dor da existência humana parece um desejo lógico. A ciência classifica esse pensamento como um perigo mortal. Mas por que isso poderia significar o fim da raça humana? A dor atua como o sistema de segurança mais sofisticado do corpo. Ela sinaliza danos teciduais, inflamações e perigos externos instantaneamente. Existe uma condição genética rara chamada insensibilidade congênita à dor. O caso da americana Ashlyn Blocker ilustra essa realidade perigosa. A ausência do aviso doloroso permite a destruição contínua do próprio corpo. O cérebro exige o sinal de alerta para proteger a integridade física. Sentir dor garante a permanência no mundo. Por que alguns animais conseguem se regenerar? A perda de um membro condena a maioria dos vertebrados a uma vida de limitações. O axolote, uma salamandra mexicana, ignora essa restrição biológica. Ele possui a capacidade de regenerar membros inteiros, cauda, medula espinhal e até partes do coração e do cérebro. O segredo reside na plasticidade celular. Após uma amputação, o local do ferimento forma uma estrutura chamada blastema. As células adultas próximas ao corte revertem ao estado de células-tronco pluripotentes. Elas esquecem suas funções antigas e ganham a capacidade de se transformar em qualquer tecido necessário. O blastema cresce e diferencia-se em osso, músculo, nervo e pele, recriando o membro com precisão anatômica perfeita. O processo ocorre sem deixar cicatrizes. A ciência estuda intensamente esse mecanismo. Entender o bloqueio genético que impede humanos de fazer o mesmo pode revolucionar a medicina regenerativa. O axolote mantém a juventude celular por toda a vida, permitindo reparos infinitos em sua estrutura corporal. Por que os flamingos são rosas? A cor define a identidade visual dessas aves. O flamingo nasce com a plumagem cinza ou branca. A transformação cromática ocorre exclusivamente através da dieta. O habitat natural desses animais inclui lagos alcalinos e salinas, ambientes hostis para a maioria das espécies. Essas águas abrigam grandes populações de artêmias e algas cianobactérias. Esses organismos contêm altas concentrações de pigmentos chamados carotenoides, os mesmos que dão cor à cenoura e ao camarão. O sistema digestivo do flamingo extrai esses compostos químicos. O fígado processa os pigmentos e os envia para a corrente sanguínea. As gorduras e as penas em crescimento absorvem a substância, tingindo a ave de rosa, laranja ou vermelho. A intensidade da cor
sinaliza saúde e status. Indivíduos bem alimentados exibem cores vibrantes e atraem mais parceiros. Flamingos pálidos indicam desnutrição ou doença. A cor funciona como um atestado visual de competência na busca por alimento. Zoológicos precisam suplementar a ração com pigmentos sintéticos para manter a cor característica das aves em cativeiro. Por que alguns animais comem pedras? Encontrar pedras no estômago de um animal parece um erro alimentar. A biologia chama essas pedras de gastrólitos. Elas desempenham funções vitais na fisiologia de diversas espécies. Aves, como galinhas e avestruzes, carecem de dentes para mastigar. Elas engolem pedras que se alojam na moela, um órgão muscular forte. A contração da moela usa as pedras para triturar sementes duras e fibras vegetais, facilitando a digestão química posterior. O uso de gastrólitos estende-se aos répteis aquáticos, como crocodilos, e no passado, aos plesiosauros. Além de auxiliar na trituração de presas inteiras, as pedras funcionam como lastro de mergulho. O peso extra no estômago altera o centro de gravidade e a densidade do animal. Isso permite que o crocodilo permaneça submerso, com pouco esforço físico, economizando oxigênio durante a espera por presas. As pedras desgastam-se com o tempo e o animal as substitui ou as expele. Por que os polvos trocam de cor e textura? A camuflagem do polvo desafia a compreensão visual. O animal desaparece no ambiente em milissegundos. A pele funciona como uma tela de altíssima resolução, controlada diretamente pelo sistema nervoso. Milhões de células pigmentares, chamadas cromatóforos, cobrem a superfície do corpo. Cada cromatóforo contém um saco de pigmento elástico, cercado por músculos minúsculos. O cérebro envia sinais elétricos que contraem ou relaxam esses músculos. Ao esticar o saco, a cor aparece. Ao relaxar, ela se esconde, criando tons metálicos de azul e verde. A transformação inclui textura. O polvo controla papilas musculares na pele, criando relevos que imitam corais, areia ou algas. A mudança serve para caça, defesa e comunicação. Machos exibem padrões específicos para cortejar fêmeas ou intimidar rivais. A inteligência do polvo se manifesta visualmente na própria pele, transformando o corpo em uma ferramenta de comunicação dinâmica. Por que as zebras têm listras? O padrão preto e branco da zebra intriga cientistas há séculos. Hipóteses antigas sugeriam camuflagem na grama alta ou identificação social. Estudos recentes apontam para uma função de defesa contra parasitas. As moscas tsetse e as mutucas transmitem doenças mortais na savana africana. A visão desses insetos depende da polarização da luz para pousar em superfícies. O padrão listrado confunde o sistema visual da mosca. O contraste agudo entre o preto e o branco cria uma ilusão óptica, que perturba a percepção de profundidade e movimento do inseto. Pesquisas mostram que as moscas tentam pousar, falham em calcular a distância e colidem com o animal ou desistem da aproximação. Zebras sofrem significativamente menos picadas do que cavalos de cor sólida na mesma região. As listras funcionam também como um mecanismo de termorregulação. As faixas pretas absorvem calor e as brancas refletem, criando microcorrentes de ar sobre a pele que ajudam a resfriar o animal sob o sol africano. Por que camaleões mudam de cor? A cultura popular associa a mudança de cor do camaleão apenas à camuflagem. A biologia revela uma função social e fisiológica prioritária. A pele do camaleão contém nanocristais de guanina organizados em treliças dentro de células chamadas iridóforos.
O animal altera o espaçamento entre esses cristais, relaxando ou tensionando a pele. O espaçamento define qual comprimento de onda de luz a pele reflete. Cristais próximos refletem azul. Cristais afastados refletem amarelo e vermelho. O estado emocional dita a cor. Um macho relaxado exibe cores verdes para se misturar às folhas. Um macho agressivo ou excitado expande os cristais e exibe cores brilhantes como laranja e vermelho para intimidar rivais ou atrair fêmeas. A temperatura também influencia o processo. O camaleão escurece a pele pela manhã para absorver calor do sol e clareia durante o dia para refletir a radiação e evitar o superaquecimento. A mudança de cor funciona como um outdoor de humor e um termostato biológico. Por que os tubarões precisam nadar sem parar? A respiração subaquática exige a passagem constante de água pelas guelras para a extração de oxigênio. Muitos peixes ósseos possuem músculos na boca que bombeiam água ativamente, permitindo que respirem parados. Tubarões pelágicos, como o grande branco, o macô e o tubarão-baleia, dependem de um método chamado ventilação Ariete. O animal nada com a boca aberta, forçando a entrada de água que passa pelas fendas branquiais. O movimento do corpo impulsiona o processo respiratório. A parada total interrompe o fluxo de oxigênio. O tubarão entra em hipóxia e sufoca. A anatomia desses predadores evoluiu para a natação perpétua. O descanso ocorre em movimento, com partes do cérebro desligando alternadamente, ou aproveitando correntes marinhas para planar com esforço reduzido. A vida desses animais depende da energia cinética. O movimento contínuo garante a oxigenação do sangue e mantém o predador no topo da cadeia alimentar oceânica. Por que alguns animais enxergam no escuro? A luz define a visão. A ausência de luz impõe cegueira para a maioria das espécies. Predadores noturnos, como felinos e corujas, contornam essa limitação física através de uma adaptação anatômica chamada tapetum lucidum. Essa estrutura funciona como um espelho biológico posicionado atrás da retina. A luz entra no olho e atinge os fotorreceptores. Parte desses fótons passa direto sem ser absorvida. O tapetum lucidum reflete essa luz de volta para a retina, oferecendo aos receptores uma segunda chance de capturar a imagem. Esse processo dobra a sensibilidade visual em ambientes de baixa luminosidade. O brilho fantasmagórico que observamos nos olhos de gatos em fotos ou sob a luz de faróis resulta exatamente desse reflexo. Além disso, a retina desses animais possui uma concentração altíssima de bastonetes, células especializadas em detectar formas e movimentos em preto e branco. Por que certos insetos brilham? A produção de luz por organismos vivos, ou bioluminescência, representa um feito de eficiência química. Vagalumes e pirilampos dominam essa arte para resolver questões reprodutivas e de predação. O abdômen desses insetos abriga uma substância chamada luciferina e uma enzima catalisadora chamada luciferase. O oxigênio entra no corpo através de tubos traqueais e reage com a luciferina sob o controle da luciferase. Essa reação química libera energia na forma de luz fria. A eficiência desse processo humilha a tecnologia humana. Uma lâmpada incandescente desperdiça 90% da energia em calor. O vagalume converte quase 100% da energia química em luz. O piscar segue um ritmo específico para cada espécie, funcionando como um código Morse biológico. Machos e fêmeas comunicam disponibilidade e localização através desses sinais luminosos. Por que as girafas quase não desmaiam?
Bombear sangue para um cérebro posicionado a 5 metros de altura exige uma engenharia hidráulica colossal. O coração da girafa pesa mais de 10 quilos e possui paredes ventriculares espessas para gerar pressão sanguínea 2 vezes superior à de um humano. O desafio real surge quando o animal abaixa a cabeça para beber água. A gravidade, somada à pressão arterial extrema, deveria explodir os vasos sanguíneos do cérebro ou causar desmaio ao levantar a cabeça rapidamente. A anatomia da girafa possui um sistema de válvulas de segurança na veia jugular. Essas válvulas fecham-se automaticamente quando a cabeça desce, impedindo o refluxo excessivo de sangue. Na base do cérebro, existe uma rede de capilares elásticos chamada rete mirabile. Essa estrutura absorve o impacto da pressão sanguínea excessiva, expandindo-se para acomodar o fluxo antes que ele atinja o tecido cerebral delicado. A reprodução garante a continuidade da espécie. Em ambientes competitivos como os recifes de coral, a flexibilidade sexual oferece vantagens estratégicas. O peixe-palhaço vive em hierarquias sociais rígidas. Um grupo típico consiste em uma fêmea dominante grande, um macho reprodutor menor e vários machos juvenis. A fêmea lidera o grupo e impede o crescimento dos outros machos através de agressão e sinais hormonais. A morte da fêmea dominante cria um vácuo de poder. O macho reprodutor inicia uma transformação biológica total. O cérebro altera a produção hormonal. As gônadas masculinas atrofiam e ovários desenvolvem-se. O animal transita de macho para fêmea em questão de semanas, assumindo a liderança. O maior dos juvenis e torna-se o novo parceiro reprodutor. Esse fenômeno, chamado hermafroditismo sequencial protândrico, garante que o grupo sempre possua um par reprodutor ativo, sem precisar sair da segurança da anêmona para buscar parceiros. Por que o corpo ataca a si mesmo em algumas doenças? O sistema imunológico atua como um exército de elite treinado para identificar e destruir invasores. As células de defesa distinguem entre o próprio corpo e o vírus, bactérias. Doenças autoimunes surgem quando esse sistema de reconhecimento falha catastroficamente. O fenômeno chamado mimetismo molecular explica parte desse erro. Alguns patógenos possuem proteínas superficiais muito semelhantes às proteínas das células saudáveis do corpo. O sistema imunológico cria anticorpos para atacar o invasor. A semelhança estrutural confunde as células de defesa, que passam a atacar também os tecidos do próprio organismo. No lúpus ou na artrite reumatoide, o corpo entra em estado de guerra civil. Os anticorpos marcam articulações, pele ou órgãos como inimigos. A inflamação crônica resulta dessa batalha interna contínua. A complexidade do sistema de defesa cobra um preço alto. A possibilidade de confusão tática que transforma o protetor em agressor. Por que os corvos são tão inteligentes? O cérebro das aves corvídeas desafia a noção de que inteligência exige um córtex cerebral mamífero. Corvos possuem uma densidade neuronal altíssima em uma estrutura chamada nidopálio. Essa arquitetura cerebral permite processamento cognitivo complexo, uso de ferramentas e planejamento futuro. Estudos da Universidade de Washington demonstraram que corvos reconhecem rostos humanos individuais e comunicam informações sobre humanos perigosos para o resto do bando. Essa memória persiste por gerações. Na Nova Caledônia, corvos fabricam ganchos a partir de gravetos para extrair larvas de troncos, ajustando a ferramenta até atingir a eficiência máxima. Eles compreendem o princípio de deslocamento de água, jogando pedras em um tubo para elevar o nível do líquido e alcançar comida flutuante. Por que os cavalos dormem em pé?
Cavalos evoluíram como presas em planícies abertas. A sobrevivência depende da velocidade de fuga. Levantar-se a partir de uma posição deitada exige tempo e esforço muscular, segundos preciosos que determinam a vida ou a morte diante de um predador. A anatomia equina desenvolveu o aparelho recíproco de sustentação. Esse mecanismo consiste em um sistema de tendões e ligamentos nas pernas que trava as articulações dos joelhos e jarretes. O cavalo relaxa os músculos e deixa o peso do corpo apoiado nessa estrutura tendínea travada. O animal consegue entrar em sono leve, mantendo-se ereto com gasto energético mínimo. O cérebro mantém a vigilância auditiva e olfativa. A posição em pé permite a transição imediata do repouso para o galope explosivo ao primeiro sinal de perigo. Cavalos deitam-se apenas por curtos períodos para atingir o sono REM profundo. Por que os sapos coacham à noite? O som define o sucesso reprodutivo dos anfíbios anuros. O coachar funciona como um anúncio de localização e qualidade genética dos machos para as fêmeas. A escolha do período noturno obedece a imperativos fisiológicos e acústicos. A pele dos sapos é permeável e exige umidade constante para auxiliar na respiração. O sol diurno representa risco de desidratação rápida. A noite oferece temperaturas amenas e umidade relativa do ar elevada, permitindo que os animais exponham-se fora da água por mais tempo. Além disso, o ar noturno tende a ser mais calmo e denso perto do solo, facilitando a propagação das ondas sonoras a longas distâncias. O silêncio da maioria das aves diurnas limpa o espectro acústico, permitindo que o canto do sapo domine o ambiente sonoro. Por que os ursos polares não sentem frio extremo? Viver no Ártico exige isolamento térmico absoluto. O urso polar parece branco, mas essa percepção visual engana. Os pelos são, na verdade, transparentes e ocos. A estrutura tubular de cada fio dispersa e reflete a luz visível, criando a aparência branca que camufla o animal na neve. Essa pelagem funciona como uma fibra óptica natural e uma camada de isolamento de ar estático. Abaixo da pelagem espessa, a pele do urso é completamente preta. Essa cor maximiza a absorção da radiação solar que atravessa os pelos. O sistema de aquecimento completa-se com uma camada de gordura subcutânea que pode atingir 10 centímetros de espessura. Essa barreira lipídica isola o núcleo do corpo da água gelada. O urso retém tanto calor que o problema fisiológico real dele costuma ser o superaquecimento durante atividades físicas intensas e não o congelamento. A anatomia do animal converteu-o em uma bateria térmica biológica perfeitamente adaptada ao zero absoluto. Nós olhamos para esses animais e vemos as respostas prontas que a evolução esculpiu. O ato de perguntar por quê carrega o poder de derrubar impérios inteiros de ignorância. Em 1543, Nicolau Copérnico olhou para o céu e teve a audácia de questionar se a Terra ocupava o centro do universo. A resposta dele deslocou o planeta, colocou o Sol no centro e reescreveu a história da humanidade. Ele provou que a realidade visível muitas vezes esconde uma verdade mecânica muito mais profunda. A biologia nos convida a fazer o mesmo exercício todos os dias. Aceitar que o mundo funciona de uma maneira só porque sempre o vimos assim limita o potencial humano. Entender que um urso é preto por baixo do pelo branco ou que um peixe muda de sexo para salvar a colônia expande nossa percepção de possibilidade. A ciência nasce da dúvida. O progresso surge quando alguém aponta para o óbvio e pergunta: existe outra explicação? Mantenha essa chama acesa. Olhe para o seu gato, para uma planta na janela ou para o seu próprio corpo e questione a engenharia por trás da existência. O conhecimento espera por quem tem a coragem de levantar a mão
e fazer a próxima pergunta. Continue explorando, continue duvidando e lembre-se, o mundo é muito mais estranho e fascinante do que nossos olhos conseguem ver à primeira vista.